Então, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre uma mensagem como exercer autoridade. Vimos a semana passada vencendo o inimigo. É importante nós sabermos em que local nós estamos perante o mundo e perante Deus. Vamos abrir, portanto, em Tiago 4, 7. E em Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. É importante no que temos que fazer, como exercer a autoridade, nós estamos debaixo de uma hierarquia. O que é que eu quero dizer com isto? É importante nós sabermos o local onde pertencemos no corpo de Cristo. Nós temos que entender que temos essa autoridade porque Jesus foi à cruz e nos deu essa autoridade. E por causa dessa autoridade nós podemos exercê-la. Vamos ver o que é que Jesus fez em Mateus, não, em Lucas. Lucas 10:19. Vamos ver: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus deu esta autoridade quando comissionou 70 discípulos para ir pregar o Evangelho. Ainda ele não tinha ido à cruz. E esta autoridade foi de tal forma que eles, voltando, disseram que os demónios se sujeitavam a eles. O que é que aconteceu? O mundo sujeitava-se ao nome de Jesus. Nós temos que saber em que é que esta autoridade funciona. Funciona na nossa vida pessoal, funciona no nosso ministério, funciona. Mas funciona como? Funciona em pessoas? Não, não funciona em pessoas. Funciona em espíritos. Espíritos demoníacos, funciona em situações que estão a ser adversas para nós, que nos podem fazer adversas, em situações em que se torna complicado para nós. Muitas das vezes nós temos que sentir para saber o que devemos fazer. Toda esta autoridade só funciona e em pleno se nós estivermos debaixo de uma hierarquia, como disse, e estivermos debaixo das ordens do Espírito Santo, do Espírito Santo nos mostrar como fazer e o que fazer. Sem Ele nada podemos fazer. Jesus disse que iria para cima, iria para o Pai e nos daria um Consolador. E esse Consolador estaria connosco para sempre. Pois esse Consolador é o Espírito Santo. E sem Ele nós não conseguimos fazer a obra do Pai. Assim como Jesus não fez a obra sem ser batizado com o Espírito Santo, assim também nós não conseguimos fazer a obra sem ser batizados com o Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, esta autoridade tem de ser exercida com confiança e sabendo o que tem que fazer. E saber o que fazer. Não funciona se nós exercemos autoridade sobre pessoas. Não funciona quando nós fazemos exercendo autoridade sobre qualquer outra situação que não seja demónios. Eu sei que eu estou a falar isto e as pessoas que não podem estar a ver estão a achar estranho o que eu estou a falar. Mas eu vos quero dar uma novidade. Deus existe. Graças a Deus que Ele existe. Mas o diabo também existe. E os demónios também existem. Eu sei que parece para muita gente estranho o que eu estou a falar e dizem assim, como é que isso é possível? Como é que se pode provar isto? Há muitas situações que acontecem que nós não conseguimos explicar porquê. Há situações em que coisas mal acontecem.
muitas das vezes que são a presença demoníaca que está a provocar isso. Há pessoas que se veem às vezes falar com outra voz e terem atitudes que estão sob influência demoníaca. E é aí que nós estamos a falar que temos autoridade não sobre pessoas, mas sobre os espíritos que controlam ou que estão a controlar essa situação. Eu aprendi na minha profissão, muitas das vezes, a orar antes de qualquer intervenção que eu tivesse de fazer. Ao fazer isso, eu controlo todo e qualquer espírito que possa estar a provocar roubo, confusão, litígio, ordenando que saia todo e qualquer demónio daquela circunstância, daquele local onde eu estou a ser chamado. Eu faço com que tudo haja paz e não haja mais problema. É impressionante como isto funciona. Deus é um Deus bom. Deus é um Deus bom. Amém. Ora, vamos continuar. Eu penso que me estão a ouvir agora. Eu não sei qual foi a parte que deixaram de ouvir, mas penso que não foi pouco. Uma das coisas que nós temos que entender é que Deus nos deu essa autoridade. Mas porquê? Porquê é que temos de ser nós a fazer isto? Ouça, não é por acaso que nós nos levantamos todos os dias e vamos trabalhar. Para a maioria de nós isto é algo que é normal e é assim que tem de ser feito. Os miúdos vão para a escola, nós vamos trabalhar, mas tem que ser assim, porque senão, ao final do mês, como teríamos o dinheiro suficiente para poder pagar as nossas contas e tudo mais? No entanto, o que é que isso tem a ver com a autoridade dada por Deus? Deus sabia e sabe que nesta terra existe uma grande presença demoníaca. Por isso, deu por nós essa autoridade. Se você agarrar e ler o livro de Atos, você vai ver que no livro de Atos, em vários sítios, em várias situações, eles tiveram de ordenar, expulsar demónios. Para quê? Para controlar situações. Paulo escreveu em vários sítios que foi impedido pelo diabo de ir a certos sítios. Então, porquê é que ele estava a ser impedido? Alguma coisa estava a impedir. Alguns pastores falam que, principalmente em alguns locais na Terra, alguns países, que se sente a pressão superior do que noutros países. Porquê? Porque a presença demoníaca aí é superior do que noutros lugares. Nós temos que entender que Deus sabia disto e sempre soube disto. Por isso nos deu a autoridade. Para nós começarmos a usá-la em benefício não só nosso próprio, mas também em benefício de Deus. Em benefício de Deus, nós podemos trazer pessoas para Jesus, libertando-as do cativeiro que elas tinham com o diabo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ao nós ordenarmos que o diabo tire as mãos das pessoas que ele está a influenciar, estamos a libertar a pessoa para que ela possa tomar a decisão consciente de aceitar ou não aceitar Jesus. Porque até essa altura ela está sob uma influência
que nada tem a ver com Deus e está a ser influenciada a rejeitar tudo o que tem a ver com Deus. Nós temos que entender que a autoridade é uma arma muito forte dada por Deus para nós. Tem de ser usada com sabedoria. Tem de ser usada com discernimento do que se está a fazer. Não só isso, como também perseverança. Vamos ver aqui uma passagem que diz: eu digo-vos já qual é. Primeira de Pedro 5, 8 e 9. 1 de Pedro 5, 8 e 9, e diz aqui: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, brandando como o leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Nós temos que ver que ele anda em derredor, brandando como o leão. O que é que ele quer fazer? Tornar que as circunstâncias à nossa volta se tornem de tal maneira insuportáveis que nos leve a desistir e a fazer parar toda a nossa obra. Esse é o papel do diabo na terra. Impedir que o Evangelho se propague, que Jesus seja conhecido em toda a terra como Senhor e Salvador. Esse é o papel do diabo, mas é o nosso papel ordenar que ele tire as mãos das circunstâncias, tire as mãos das pessoas, faça parar tudo o que está a impedir com que o nosso trabalho para Deus seja concluído e seja feito. Essa é a nossa função. Essa é a autoridade que temos. E tem de ser exercida com perseverança, com força, sabendo o direito que temos. Eu sou um polícia, não manda parar uma pessoa, ou não diz uma pessoa: olha, para aí, se faz favor. Não é assim que ele faz parar. Ele diz: para aí, se faz favor. É completamente diferente a forma como falamos. É completamente diferente a forma como agimos perante o diabo. Ou nós sabemos que temos essa autoridade e estamos conscientes e ganhamos fé que temos essa autoridade, ou então não a vamos conseguir exercer. Não há hipótese de poder funcionar se não tivermos fé em relação a isso. Vamos ver outra circunstância. Vamos ver em Atos 16. Atos 16, penso, é isso, Atos 16, 16. E nesta passagem vamos ver algo que aconteceu a Paulo, e aqui está escrito assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos chegou ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhava dava grande lucro aos seus senhores. Mas seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens
que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vejam que nesta parte, então, mas o que é que a rapariga estava a fazer de mal? E ela até estava a declarar que eles eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. E isso era verdade. Então, mas o que é que ela estava a fazer? Vocês imaginem uma pessoa que esteja dentro da igreja e que não pare de dizer aleluia durante toda a reunião. Você chega a uma altura que está completamente farto da pessoa. A todo o tempo a dizer aleluia, 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 aleluia. Você chega a uma altura e diz: epá, calça um bocadinho. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo percebeu que era um espírito demoníaco que estava a fazer isso e agarrou, perturbou-se e expulsou dela o demónio. Muitas das vezes fomos levados a ter atitudes que muitas das vezes não são entendidas pelos outros. Muitas vezes somos levados a ter que expulsar de situações em que até para nós parece não estar a acontecer nada a ver com o diabo. Mas muitas das vezes é. Por isso o discernimento que tem de vir do Espírito Santo para nós podermos atuar. De outra forma não funciona. Nós agora não podemos agarrar e estar a expulsar demónios de todo lado e de todas as coisas. Mas ouça, muitas das vezes há pessoas que estão a fazer orações. E eu digo orações que nada têm a ver com Deus. E quando nós ouvimos essas orações, como hoje aconteceu-me, por exemplo, comecei a sentir dores de cabeça. E imediatamente eu comecei a expulsar, a quebrar a maldição, a dizer que nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará a mim, nem à minha casa, em nome de Jesus. Ao fazer isso, eu estou a expulsar demónios que foram chamados através da oração daquelas pessoas que estavam a fazer. Mas pode acontecer para elas o que elas estão a fazer, mas não vai acontecer em minha casa, não vai acontecer na minha família, no nome de Jesus. Temos que entender que há situações em que a autoridade funciona e há outras em que não funciona. Eu não posso exercer autoridade espiritual para obrigar pessoas a fazer o que eu quero. E isso já não é autoridade espiritual dada por Deus. As pessoas têm que saber o lugar onde se encontram no corpo de Cristo e saber que devem obediência a uma determinada hierarquia espiritual dada por Deus na terra, mesmo na terra. Por isso, na igreja são criados os pastores, diáconos, presbíteros, por causa dessa hierarquia, e deve ser respeitada. Por isso é que um presbítero, um diácono, se um pastor estiver a liderar, não deve expulsar demónios, sem ter a ordem do pastor para o fazer. Porque ao fazer isso, está a entrar em discordância direta com Deus. Não está a fazer algo que é de agrado de Deus, pois a hierarquia que está a liderar nessa reunião é que tem que decidir se é ela que o faz ou outra pessoa que o faz. E só assim a sua autoridade vai funcionar. Eu já tive em reuniões em que não pude fazer nada porque eu não era a autoridade daquele local. E não pude fazer nada. Nós temos que entender
como funciona a autoridade de Cristo. Só assim pode funcionar. Só assim funciona. Portanto, exercer a autoridade é algo que nós devemos exercer com perseverança, como eu já disse. Portanto, não se esqueçam, se você não buscar o Espírito Santo, não buscar a presença de Deus, você não vai saber se determinada circunstância está a ser influenciada pelo diabo ou não. E só assim você vai saber se pode ou não exercer a autoridade mudando a circunstância a seu favor. Não vai usar em vão. Amém? Portanto, nós vimos como exercer a autoridade e vimos que o devemos fazer sempre, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana, que Deus os abençoe, no nome de Jesus. Amém.